Está no ar. Gente que fala. Gente que fala. Tem texto e direção geral do jornalista Fausto Camunha. Gente que fala. Reúne de segunda a sexta-feira formadores de opinião para discutir as principais notícias do dia. Gente que fala. Tem o selo de qualidade APCOM. Olá, olá, boa tarde. O programa Gente que Fala está começando. Estamos ao vivo pela AltV, a TV da internet e também pelas redes sociais, Instagram, Facebook, também o nosso canal no YouTube, à disposição para você acompanhar essa nossa jornada de hoje, terça-feira, até a 1 da tarde. Curta, comente, compartilhe a nossa transmissão, participe também pelo WhatsApp fazendo perguntas aqui aos nossos entrevistados de hoje. 973350038 é o número, de novo, 973350038. Eu sou o Mauro Friesman, meio-dia em ponto. Vamos aqui apresentar os nossos convidados de hoje, que vão analisar, vão debater os temas propostos por aqui. O Guilherme Brito com a gente, advogado, gestor empresarial, sócio da Think Results e também da padaria Santa Marcelina. Tudo bem, Guilherme Brito? Como estão as coisas? Obrigado pela presença aqui mais uma vez com a gente. Eu que agradeço. Boa tarde, Mauro, Zenilda, Pedro, Fausto. Muito obrigado pelo convite de estar aqui. E boa tarde a todos aqui, os companheiros de bancada e todos que estão nos ouvindo e assistindo. Muito obrigado por estar aqui juntos esta tarde. Eu apresento também o Caio Cassinelli, economista, especialista em inteligência e potencial de mercado. Tudo bem, Caio? Bem-vindo. Tudo bem, obrigado. Boa tarde a todos e que façamos um bom programa. Muito obrigado pela presença. Edson Grandisoli, professor, doutor Edson Grandisoli, coordenador do Movimento Circular. Tudo bem, Edson? Oi, Mauro, boa tarde a todos. Um prazer estar aqui com vocês. Grato pelo convite. E um outro Guilherme aqui também na nossa bancada, espero não fazer confusão hoje, é o Guilherme Nafalski, cientista político, sociólogo, coordenador do painel brasileiro da obesidade e de projetos de saúde do Instituto Cordial. Guilherme, mais uma vez com a gente, bem-vindo, tudo bem? Tudo bem, Mauro, agradeço o convite, agradeço também aos ouvintes que estão aqui e às pessoas aqui da bancada. 12:02, então vamos iniciar aqui o nosso primeiro assunto desta terça-feira do programa Gente que Fala, o assunto triste que vem chamando a atenção do mundo todo desde a madrugada da segunda-feira, para destacar aqui que o número de mortos devido ao terremoto na Turquia e na Síria passou de 5.000 hoje de manhã e segue crescendo rapidamente conforme as vítimas vão sendo encontradas. Segundo a OMS, este número pode ser até 8 vezes maior caso as pessoas soterradas não sejam resgatadas logo, devido à fome, à falta de água e também ao frio que atinge toda aquela região. Países do mundo todo estão enviando reforço para ajudar no resgate, incluindo equipes especializadas, equipamentos e medicamentos. Aqui do programa Gente que Fala, a nossa solidariedade, para falar aqui da nossa impotência, né, pessoal? Porque o que temos aqui a fazer é torcer pelo melhor para aquela situação se resolver da maneira mais rápida possível, uma tragédia sem tamanho, e aqui a torcida para que as equipes trabalhem o mais rápido possível e que tentem encontrar o maior número possível de pessoas vivas. Eu quero começar com o Caio para falar a respeito desse tema. Caio, qual é o papel? Eu destaquei aqui na nossa nota, países do mundo todo enviando reforço lá para ajuda, enfim, o papel do Brasil nessa tarefa, nessa missão. E o que você, como geógrafo, né, você tem a formação em geografia, você consegue apontar para a gente em relação a essa tragédia? Seu microfone fechado, Caio. Agora. Toda tragédia natural que a gente chama, né, seja terremoto, furacão, enfim, ela já está, entre aspas, prevista, né, no nosso dia a dia, na nossa rotina, né? Mas, como o terremotos, principalmente o terremoto, ele não tem como a sismologia ela não tem como prever que isso vai acontecer, né? Porque ela tem duas formas de acontecer, ou erupção vulcânica ou choque de placas. E ali onde está a Turquia e a Síria, tem normalmente tem a placa eurasiana, que é a da Europa,
tem a placa africana e tem a placa arábica. Nesse local onde foi o terremoto, existe uma confluência de 3 placas, e elas se movimentam, né? Uma vai para a direita, outra vai para a esquerda. É como se você fizesse uma gelatina e colocasse biscoitos em cima dessa gelatina. Isso é a Terra, e os biscoitos são os continentes, né? Então, você pega aqueles quadradinhos, que são os biscoitos, e coloca. Você vai ver essa movimentação. Deu a frição, essa frição gera o terremoto. E aonde também, há milênios, essas frições construíram o conjunto de montanhas que a gente tem, né? As rochosas, as montanhas dos Alpes, os Andes, isso são as frições das placas que fazem com que isso aconteça. Agora, do ponto de vista de tragédia, isso vai acontecer cada vez mais pelo fato da aglomeração demográfica, né? Nessas regiões. Essas regiões não poderiam ter esse número de gente que tem lá. Mas isso é na teoria, né? No dia a dia a gente sabe que isso não acontece. As pessoas precisam viver em algum local, e esse local mais propenso para eu viver é ali, e ali está sujeito a terremoto. O Japão, por exemplo, que é altamente, tem uma densidade muito grande, o que eles fazem? Eles melhoram a tecnologia das suas construções para que o dano seja menor num terremoto, né? Mas isso já vem de muito tempo. Nas próprias bombas de Hiroshima e Nagasaki, já tinha alguns prédios que já estavam prontos para terremotos, e uma bomba daquela foi praticamente, ou mais que um terremoto, e alguns prédios ficaram. Então, a tecnologia, ela vem não para prever um terremoto e que isso vá fazer com que as pessoas saiam correndo antes, mas para diminuir o dano, né? Aí você também me perguntou qual é o papel do Brasil nisso, né? Sim, uma vez que países do mundo todo estão aí assumindo a função de ajuda humanitária, né? Isso é uma questão realmente de solidariedade. O Brasil é exemplo de solidariedade, sempre se pôs a essa disposição. A gente já tem exemplos aí vários, até aqui internamente, né, que a gente vê as nossas tragédias através das chuvas, que o Brasil é atingido muito por tragédias de questões climáticas na questão de chuva, e a gente é um povo solidário, né? Mas tem órgãos aí já que o Brasil é signatário, como Cruz Azul, Cruz Vermelha, desculpa, Cruz Azul, Cruz Vermelha, né, Médicos Sem Fronteiras, enfim, tem vários organismos, a própria ONU coordena isso, a gente participa disso, né? Como também os voluntariados, né? Sim, Que provavelmente vão se deslocar vão para se lá deslocar. para fazer as buscas, né? E isso a gente também fornece muita gente boa para isso. Guilherme Brito, vamos aqui analisar essa situação, como é que você está acompanhando toda essa tragédia lá na Turquia, na Síria, e a sua avaliação em relação ao nosso papel por aqui. A gente vê isso com muita tristeza, né? Uma região que já tem os seus conflitos internos, vira e mexe tem noticiário desses conflitos internos, e aí é assolado por por esse terremoto, né? Aí nós podemos uma característica, e é um povo que não digo acostumado, mas ele se levanta, né? E o nosso papel é fundamental, né? E eu quero destacar aqui uma coisa que eu estava pensando enquanto você e o Caio conversava, que é esse papel do ser humano, né? Tanto lá quanto cá, a gente tem aí ocupações irregulares, tem pessoas que não deviam estar em certas áreas e estão, e lógico que a gente não pode prever uma catástrofe, né? Mas pode minimizar os efeitos, né? Então, a gente tem de olhar também com um olhar de aprendizado, né? Olhar aqui para dentro e falar, peraí, onde é que o nosso povo também está ocupando de forma irregular? E aí vem uma enchente e leva a casa dele, destrói famílias, enfim, né? E o nosso papel, tanto o Estado quanto nós, pessoas físicas, nós temos de estar solidários, né? Já tem canais aí de ajuda para as pessoas que queiram ajudar, né? Então é muito importante nós estarmos solidários. Mas eu estava aqui pensando, vocês até me desculpem, traçar esse paralelo, porque eu peguei essa frase do Caio e você conversando, quantas pessoas aqui também estão ocupando faixas que não são para ocupar, até legalmente, né? E aí a gente vê Rio de Janeiro, enfim,
E a natureza, ela vai fazer esses movimentos, né? O Caio pode me corrigir, ela vai ter esse movimento das placas, vai chover, vai fazer sol, enfim. Nós, seres humanos, é que vira e mexe, somos teimosos, né? Edson, seu olhar sobre esse nosso tema, a tragédia na Turquia e na Síria. Eu gostei muito inicialmente da fala do Caio, né, que a questão sismológica ela é praticamente imprevisível mesmo, né? E quando acontece na intensidade, na frequência que aconteceu, realmente o número de vítimas, as pessoas que sofrem com esse tipo de situação tende a crescer e tende a ser é grande e tende a crescer aí ao longo das buscas, né? O que nós, no Brasil, costumamos muitas vezes chamar de desastres naturais, na verdade, são desastres humanos, né? Isso é muito importante fazer, diferente da Turquia, o que aconteceu, né, no caso de um terremoto dessa proporção, né? A questão dos principalmente das enchentes, e também não porque falar das secas, né? Historicamente, aí, no século XX, a gente tem enfrentado longos e cada vez mais severos períodos de escassez hídrica, né? Não é possível ou não é adequado, eu diria, tratar isso como desastres naturais, são desastres humanos, né? E sendo desastres humanos de causas humanas, também quem costuma sofrer mais com esse tipo de situação são populações em risco e em vulnerabilidade. Então é muito importante olhar para o papel do governo, para o papel das legislações e realmente não simplesmente ter um olhar solidário, mas ter um olhar realmente para resolver, né, para dar um rumo, para dar um caminho mais adequado, tanto para a moradia como para a sobrevivência dessas pessoas que sempre aí estão abaixo da linha da pobreza. Guilherme Nafalski, seu olhar sobre esse nosso tema, a tragédia do terremoto na Turquia, na Síria, qual é o aprendizado, qual a preocupação em relação a tudo isso? Eu me somo aos demais na questão de, com qualquer tragédia, ser solidário às famílias e às pessoas que estão sofrendo lá em relação né, ao fato em si, né? Ainda que seja uma causa natural, são pessoas, suas vidas, né, ali já tão difíceis por outras questões sociais, políticas, né? Agora também uma questão natural a assolá-las. Mas, assim, eu concordo acho que a gente tem que pensar um pouquinho. Eu gostei da fala do Edson, que me precedeu também, na questão de que esse talvez não fosse evitável, mas boa parte das questões naturais talvez possam ser, e seja pelo lado trazido pelo Caio no começo, a tecnologia em relação, né, às construções do Japão estão possibilitando que se vivam em territórios mais instáveis, seja pela possibilidade de um olhar um pouco mais holístico para o planeta, em que a gente consiga conviver melhor, né? Porque as secas acabam, né? As chuvas acabam prejudicando os sistemas alimentares, né? E aí a gente vê aí as populações cada vez, como o tema que venho aqui também trazer um pouquinho, né? A questão da fome e da obesidade, as faces aí da má nutrição. Sobre esse tema que a gente vai falar agora, 12h13, a gente vai seguir aqui nessa condição de tragédia, né? A questão da fome, Guilherme Nafalski. A Organização das Nações Unidas para a Alimentação e Agricultura divulgou em janeiro um relatório sobre a insegurança alimentar, fome e alimentação saudável na América Latina. Segundo a FAO, 22,5% da população da região não pode pagar por alimentos saudáveis. Ao mesmo tempo, a fome cresce e somente no Brasil, 28,9% da população passa por insegurança alimentar moderada ou severa. E, ao mesmo tempo, 1/4 da população do continente é considerada obesa. Como é que a gente explica esse desenho, né? Fome, má alimentação e obesidade nesse convívio e crescendo aqui no nosso continente, Guilherme? Agradeço o convite, né, para falar sobre isso. A gente vê o relatório, ele é alarmante, ele traz números grandes e traz também uma série de implicações sociais e econômicas, né? A gente vê que a fome aumenta, né? A gente teve a gente vê essa realidade, mas é interessante que o relatório ele não traz
a questão da fome. O brasileiro ele se habituou por muito tempo a falar da fome. O resultado da malnutrição era a fome, né? E a gente vê que já há quase 20 anos, um pouco mais, a gente tem a realidade da obesidade em crescimento. Por ver os números para a América Latina e o Caribe, 8,6 desses 28 são relativos à desnutrição, né? Hoje a obesidade ela é um problema tão grande quanto, né? Assim, porque você tem hoje 25,9% da população já com obesidade, não é sobrepeso, né? Se a gente for pegar as pessoas que já estão com sobrepeso, a gente já chega a quase 60% da população, o que é um número muito grande. E aí eu destaco esse ponto do acesso à alimentação saudável, talvez também por conta desses desastres não tão só naturais, mas também humanos, mas o fato é que hoje, segundo o relatório, você tem uma dieta saudável, né, na América Latina e no Caribe, é a dieta saudável mais cara do mundo, né, que chega, então, ao custo diário de cerca de 3,9 dólares por dia. Isso dá mais ou menos R$ 20 por dia, uns R$ 600 por mês, né? Pensando num salário mínimo de R$ 1.300, enquanto na Europa a mesma alimentação saudável estaria com 3,19 dólares, sendo que o salário mínimo será de 806 euros, 4.400, né, reais. Então, você tem uma disparidade, uma dupla desigualdade entre os territórios, mas também a gente sabe que isso atinge, como já foi dito aqui com as outras questões, a população mais carente, que acaba tendo que recorrer a alimentos que não são nutritivos, né? Alimentos ricos em sal, açúcar, gorduras trans, e aí isso gera uma cadeia de novas possibilidades de doença para além da obesidade, como pressão alta, como câncer, né? A gente tem aí um apontamento para o problema de saúde pública, ou seja, a fome, a desnutrição levando a doenças e a obesidade também levando a doenças, problemas como a diabetes, que você citou, problemas cardíacos, enfim, nas duas pontas a gente já vê como isso é complicado para a saúde pública do Brasil e do continente. Se você pegar o exemplo, vou pegar o exemplo de uma tragédia recente, que é a questão dos Yanomami, né? Assim, se a gente for pegar, não querendo trazer muitas tragédias para o programa aqui na hora do almoço, mas a ideia de que a gente viu a condição de desnutrição de um grupo étnico quase que na sua completude ali. E o que adianta mandar, por exemplo, uma série de alimentos ultraprocessados, como bolacha, macarrão instantâneo, refrigerante? Isso pode cessar a fome. Mas quais são os problemas que implicam esses alimentos que não são saudáveis? Então, a ideia de se alimentar bem, né? Não basta comer para matar a fome. A gente precisa ter uma alimentação saudável, a gente precisa, além disso, lógico, ter atividade física, isso não precisa ser exercício, porque a obesidade é uma doença, é uma pandemia no mundo, ela não cresce só aqui, ela cresce no mundo inteiro, né? Inclusive, somado a outros fatores, o Lancet trouxe aí né, uma sindemia global que vem acontecendo, e a gente precisa tratar disso, porque as pessoas precisam ter coragem de se colocar também na situação. A gente aceita os corpos que tem, mas a gente precisa conseguir também que esses corpos sejam mais saudáveis, porque a gente vem se alimentando muito mal, a gente vem vivendo sedentariamente, se alimentando mal, isso implica nesse aumento da doença da obesidade, né, reconhecida pela OMS e pelo governo brasileiro. E nesse seu raciocínio de que não basta comer para matar a fome, entra aquela frase que está sendo muito dita agora, está na moda, né? Vamos desembrulhar menos, descascar mais. Exato, a gente tem várias políticas nesse sentido também. Espero agora a rotulagem, que entrou em outubro, para que as pessoas saibam o que estão comendo, a gente precisa de mais informação, né, sobre o que tem, desembalar menos, comer mais comida de verdade, como dizia a avó, né? Não é comer porcaria, vamos comer comida de verdade. Isso é bom. Quanto mais alimentação in natura, o Guia Brasileiro para Alimentação Saudável traz isso, melhor, né? Então, é o que a gente preconiza. E, assim, curiosidades assim, sobre os dados, a gente vem recolhendo lá no painel brasileiro da obesidade, porque a nossa ideia é fazer esse mapeamento, trazendo aí essas perspectivas diferentes sobre essa questão, que é complexa demais, né? Não é uma questão de emagrecimento, é uma questão de vida saudável.
E você está otimista a partir de um relatório como esse, que quando você não conhece o inimigo, você não sabe como combatê-lo. Aqui a gente está conhecendo bem o inimigo a partir de um estudo, a partir de um relatório, ou seja, que políticas públicas sejam elaboradas a partir disso. A gente tem informação para poder agir, né? Você está otimista em relação a isso? Olha, o relatório não deixa a gente otimista, porque ele mostra que é interessante que ele traz os dados de 2000 e de agora, e ele mostra como muitos índices pioraram. O que deixa otimista é que realmente o mundo pensa nisso. A gente teve uma assembleia, vim aqui, acho que na última vez falar disso, a Assembleia Mundial de Saúde votou resoluções sobre a obesidade, e a gente tem um plano de aceleração da redução da prevalência da obesidade, que o painel está acompanhando. E aí a gente tem uma série de diretrizes que podem ser tomadas não só pelo governo, que passa por uma série de questões sobre alimentação, a rotulagem, tributação e subsídio de alimentação, a atividade física e mesmo o próprio tratamento das pessoas que estão com obesidade, levando isso a sério, porque não é, fecha a boca. Não, a pessoa precisa de um acompanhamento multidisciplinar, em que a pessoa tenha aí todo um cuidado e seja acolhida, mas, e além disso, além do próprio governo, a sociedade civil tem que se engajar, as pessoas têm que tenha obesidade. Agora, a gente vai ter o Dia Mundial da Obesidade, dia 4 de março, e a perspectiva mundial da World Obesity Federation é assim, vamos falar sobre obesidade. Isso tem que ser um tema que seja corriqueiro, que a gente possa tratar e que a gente possa melhorar o cuidado, porque o estigma é um vilão nesse sentido. Eu como mal e eu não posso nem dizer que eu estou sendo prejudicado, porque o problema é só meu. Não, o problema é um problema de saúde pública, e aí a sociedade como um todo, seja governo, sociedade civil organizada, tem que olhar para esse problema e atuar na sua complexidade. Meio-dia e 21, programa Gente que Fala no ar, ao vivo pela UOL-TV, a TV da internet, e também pelas redes sociais, Instagram, Facebook e o nosso canal no YouTube, para você acompanhar essa nossa edição de hoje, terça-feira. E agora a gente vai passar aqui para o outro Guilherme Brito, para falar sobre gastronomia sustentável. A sustentabilidade está sendo aplicada em todos os lugares e os impactos causados pelo consumo alimentar levaram chefes de cozinha a repensar o cardápio. Além de dar preferência a alimentos naturais e nutritivos, os consumidores estão desenvolvendo um olhar abrangente, preocupando-se com questões como a redução do desperdício e da geração de resíduos, a proteção de espécies em perigo de extinção e a valorização da agricultura local e familiar, além da pecuária sustentável. Guilherme Brito, a gastronomia sustentável, eu acho que começava lá com a nossa mãe, né, quando dizia assim, menino, não coloca mais no prato do que a capacidade que você tem de comer, não vai jogar comida fora, tem muita gente passando fome, não é? É uma coisa interessante, porque eu estava escutando a fala do Guilherme e lembrava também disso, né? E também como nós, a nossa cultura, temos uma cultura do desperdício, né? Eu acho que vem ali desde o plantando aqui tudo dá, né? Que dá aquela sensação de que não, a fartura, temos fartura, mas não, muitas vezes não chega a fartura nutritiva no prato de todo mundo. E isso que você falou, né? A gente come com os olhos, enche mais o prato do que deve e acaba desperdiçando, né? Então isso tem sido uma tônica. Os chefes, nós todos temos cobrado muito o não desperdício já desde a nossa produção, porque você tem aqui o costume, não é meu, não tem problema, né? Então eu posso, vamos dizer assim, um exemplo bem prático, eu posso queimar essa panela de arroz porque ela não é minha. Esse arroz, não, esse arroz, ele tem, se você desperdiçar esse arroz, tem gente passando fome, vamos dizer assim, né? E isso tem sido uma preocupação de chefes, porque ela vem junto com esse pensamento global, né? De você ter um não desperdício, a questão de não desperdiçar e virar lixo, né? Um lixo rico, como nós temos aí, se reaproveitar tudo que se pode, e também do cliente também ele ter um novo olhar para o que ele quer consumir. Ele quer consumir tudo que tenha que é natural, que é certificado, que teve ali lá, já desde a sua origem, um conceito de sustentabilidade. Então, essa sustentabilidade ela vem caminhando com toda a sociedade e, lógico, chegando aos restaurantes, indicando até cardápios nesse sentido.
Agora, esse é um problema que não começa nos chefes, né? Ele já vem desde a produção, ele já vem lá do campo, todo o desperdício que acontece na cadeia de distribuição, né? Então, quando chega no estabelecimento, num restaurante, para o preparo do alimento, quando chega na mesa do consumidor em casa, muita coisa já se perdeu, não é, Guilherme Brito? Sim, desde a roça, vamos dizer assim. Muitas vezes a gente olha os CEAGESPs do país, aqui de São Paulo, você vê o desperdício, o maltrato com os alimentos, né? O mau transporte deles, muitas vezes. E aí a gente já vê isso. E quando nos restaurantes, quando ele chega, muitas vezes já chega separado, chega limpo, e ali vai ter o final do preparo, né? Mas isso que você disse, que você traz é uma realidade. A gente olha os CEAGESPs, o quanto de alimentação é desperdiçado ali, e no final do dia as pessoas vão ali correndo para pegar aqueles restos que foram mal utilizados no sentido de transporte, de amassar, enfim, de tudo isso, né? É o que eu falo, existe essa cultura, infelizmente, né, de se desperdiçar comida. A gente fala, a gente se preocupa com o dinheiro e de não gastar mal, mas se tem essa coisa, né, do alimento, de você acabar desperdiçando o alimento. Edson, qual é o caminho que a gente encontra para isso? Esse é um problema de processo, é um problema de conscientização nossa, esse desperdício, essa perda de alimentos no caminho, e também dentro de casa, a gente não saber aproveitar os alimentos na sua integralidade, na sua plenitude. Esse é um tema fascinante, né? Daria para passar aqui umas 3, 4 horas conversando com Então os vamos dois lá, vamos falar a tarde Guilhermes inteira. sobre isso, né? E é um tema que para mim interessa muito porque eu tenho em casa uma esposa, minha esposa é nutricionista, então a gente está muito conversando sobre esses temas, não só da alimentação do dia a dia, mas também em tudo isso que vocês estão falando muito bem, que é uma questão mesmo de saúde pública e cultura, né? Eu gosto muito, Mauro, desse olhar um pouquinho mais global, mais sistêmico que você trouxe, né? A questão que acontece tanto na colheita como no transporte, a gente tem uma perda de alimentos em torno de 50%, né? E muitas vezes a gente fica responsabilizando somente o consumidor final para ele diminuir o seu desperdício no prato, né? E a gente tem que olhar preferencialmente para a cadeia de produção, consumo e descarte como um todo. O descarte também é um problema no Brasil, né? 50% em média do peso do lixo que sai da sua casa é feito de resíduos orgânicos, é composto por resíduos orgânicos, né? Esse resíduo orgânico poderia muito bem tá sendo convertido, por exemplo, em adubo, né, para ter uma composteira. Muita gente pode ter uma composteira doméstica em casa, né, para transformar um pouco desses resíduos em adubo, e muito desse resíduo orgânico também poderia estar sendo utilizado para a obtenção de biogás e biometano, que é uma fonte muito interessante para se obter energia. Quer dizer, existem aí muitos caminhos possíveis, né? Na questão da alimentação saudável que o Guilherme estava falando, eu acho que um ponto fundamental e que a gente ainda carece muito no Brasil é justamente um olhar mais cuidadoso das políticas públicas para quem planta com qualidade, né? Aquele pequeno agricultor, aquele agricultor familiar que quer iniciar uma produção ou dar continuidade na sua produção, por exemplo, de um produto diferenciado, orgânico, dentro de certas características, né, que vai para o mercado, inclusive, com um preço um pouco maior, ele possui linhas de financiamento e de incentivo muito, para falar no mínimo, complicadas, né? Porque os juros e o prazo de retorno desse investimento que o banco exige dele não segue o tempo da natureza. Então, Sim. como que ele vai ter uma produção, né? Alguém que quer produzir um alimento de qualidade, sem agrotóxico, que colabore com a saúde e com a qualidade de vida das pessoas, né? A gente tem pouquíssimos incentivos, tanto de política pública como financeiros, do ponto de vista dos bancos, né? Então, é toda uma cadeia que, junto com a questão da cultura, do comportamento, né, dificultam que as pessoas adquiram realmente comportamentos e padrões de alimentação mais saudável, né? Lembrando, né, Guilherme, desculpa, Mauro, uma coisa muito importante é que todos os dados que estão vindo agora de 2021, 2022, 2023,
em geral, os indicadores vão ser piores do que eram antes, porque a gente está saindo de uma pandemia, né? A pandemia empurrou muitas pessoas para baixo da linha da pobreza. Isso certamente influencia na aquisição de alimentos de maior densidade calórica, né? O que está colaborando muito aí com a questão da obesidade. Pois não. Edson, no início aí da sua fala, você falou da questão do descarte, que é um problema também muito complicado. Eu quero só destacar aqui nessa nossa nota que o mundo vai gerar 3 bilhões e 400 milhões de toneladas de resíduos por ano até 2050. É um aumento de 70%, de acordo com o estudo da International Solid Waste Association. O destino e o reaproveitamento desses resíduos dentro da proposta de economia circular é um dos grandes desafios globais da próxima década ou das próximas décadas. Para aliviar esse problema, a Circular Economy propõe dobrar a circularidade desses resíduos até 2032, dos atuais 8,6% para 17%, que traria uma redução de 39% nas emissões de gases de efeito estufa. A gente tem o seguinte pensamento, né? A gente vai colocar o lixo na porta de casa achando que ali a gente encerrou um problema. O problema daqui para frente não é meu. Na verdade, a gente está iniciando um problema ali, que é a questão do descarte, não é, Edson? Uhum. É isso mesmo. Esses números também, para falar o mínimo, são preocupantes, né? Hoje a gente, no planeta, produz mais ou menos de 1,5 a 2 bilhões de toneladas de lixo, né? Inclusive, essa é uma palavra que o pessoal que trabalha com esse tema mais diretamente tem tentado mudar, né? Que é parar de falar de lixo e começar a falar mais de resíduos, né? Porque resíduos ainda podem ser reciclados ou reaproveitados de alguma forma. E lixo é tudo aquilo que efetivamente não serve mais para o nosso dia a dia ou mesmo dentro do processo produtivo, né? Então, essa, de novo, como a questão da alimentação, é uma questão de uma cultura secular, né? Da gente retirar de uma economia linear que retira uma grande quantidade de matéria-prima da natureza todos os dias, produz muitos bens de consumo, né? Esses bens de consumo, eles duram cada vez menos tempo na nossa mão, né? Vide aí um tênis, um celular, né? Quanto tempo há 100 anos durava um sapato, né? Durava um fogão, uma geladeira, né? Hoje a gente tem essa questão da obsolescência programada, tudo que a gente compra a gente perde e acaba virando, aí vira lixo mesmo, porque vai para um aterro ou para um lixão cada vez mais rapidamente. E esse modelo de economia linear já se mostrou altamente, tem se mostrado e já se mostrou altamente insustentável, né? O planeta não tem recursos infinitos e também não tem a capacidade de metabolizar todos os resíduos que a gente produz todos os dias. A obsolescência programada está mais relacionada com os eletrônicos, não é? E é um grande problema também esse tipo de material que a gente não tem dado a destinação correta. Qual é o desafio, Edson? Lixo eletrônico, aí o termo ainda continua sendo lixo eletrônico, mas preferencialmente vamos falar em resíduos eletrônicos. Resíduos eletrônicos, né? O resíduo eletrônico, no Brasil, a gente recicla por volta de 2,5% a 3% de tudo que é produzido. Também é uma grande quantidade, né? E o resíduo eletrônico, especificamente, ele traz um desafio maior do que talvez outros materiais, que é a questão do design. Quando a gente pega um celular, a gente tem vidro, plástico, ouro, platina, cobre, a gente tem muitos materiais diferentes concentrados num pequeno espaço e que é muito difícil você separar na prática esses materiais para reaproveitar ou reciclar. Então, a questão do design do produto na economia circular também é fundamental. Precisamos fazer produtos com menos materiais e que possam, ao final dessa cadeia, serem separados e destinados corretamente. Outro desafio aí para quem está na faculdade de design. Esse é o conceito de economia circular? É um dos pontos que envolve o conceito de economia circular. Um dos pontos principais é a gente justamente reaproveitar mais os materiais que já estão em circulação. E outro ponto fundamental é a gente colaborar não simplesmente para reduzir o impacto sobre os ambientes naturais, mas colaborar com a regeneração daquilo que já foi perdido. Eu acho que esses dois pontos são fundamentais na economia circular. Se me permite uma colocação. Sim. Eu ia te chamar porque você pediu espaço. Não, é porque eu sou entusiasta da economia circular, gosto muito, né? Mas estava aqui pensando durante toda essa conversa,
nessa questão do resíduo, né? E pensando na sua frase, principalmente durante a conversa comigo, do desembalar menos, né? Porque o alimento ultraprocessado não bastasse a forma de produção, então todo, né, a alta quantidade de açúcar e sal, etc., ele tem o design para ser encaixotado, ele tem o plástico que vem, às vezes, eu tenho criança, vai para a escola, então o lanchinho, às vezes, tem que abrir, porque são só 2 bolachas e não 10 bolachas, etc., e você tem uma quantidade de resíduo muito maior do que uma banana, por exemplo, que a própria casca poderia, de repente, ir para... Como é que você... E aí, na verdade, era para dialogar com o Edson mesmo, né? Porque também tem toda essa questão na logística, não é só a perda, e aí com o Guilherme também lá atrás, na hora que ele falou de como segurar, acho que esses temas estão todos entrelaçados, esse programa é fantástico por conta disso também, né? Mas como é que a gente lida, né, com isso? Porque a gente segue no contrassenso, né? Parece que é assim. Guilherme, a gente está num ponto da história que eu considero um ponto de transição, principalmente de pensamento e não tanto de ação, né? Acho que muitas pessoas compreendem a complexidade, você trouxe uma visão sistêmica e complexa muito interessante, né? De como fazer melhores escolhas no dia a dia, sendo que essas escolhas não são oferecidas para a gente. A gente sabe como é, mas essas escolhas ainda não estão disponíveis, né? Vamos pegar o caso de uma bolacha de água e sal, uma coisa bem simples que as pessoas consomem em quantidade, né? A embalagem da bolacha de água e sal, como muitas outras, ela é laminada por dentro, né? Ela é plástico por fora e uma lâmina de alumínio por dentro. Pouquíssimos municípios, pouquíssimos estados, eu diria, no Brasil, têm equipamento para separar o plástico do alumínio. Então, esse tipo de embalagem laminada por dentro, ela dificilmente pode ser reciclada no Brasil. Temos alternativas? Temos que cobrar dos fabricantes de embalagens e de alimentos o desenvolvimento de embalagens que efetivamente protejam o nosso alimento, não é só embalar, né? Protejam o nosso alimento, garantam durabilidade e que depois possam ser reaproveitados ou reciclados no final da cadeia. Então, é um desafio técnico e tecnológico que a gente tem que vencer se a gente quiser realmente olhar para a questão dos resíduos de uma forma séria e responsável, né? De novo, é a questão da cadeia, né? Todos temos que ser corresponsáveis pela nossa parte. E aí, fazendo um parênteses, e nós, consumidores, temos um papel fundamental, né? Porque nós que escolhemos de que fabricante que nós vamos consumir, né? Então, nos informar, cobrar informações é fundamental. O assunto é bastante sério, mas vamos colocar um pouquinho de riso aqui, um pouquinho de graça, né? Porque tanto o Edson quanto o Guilherme Nafalski falaram bolacha, e é bolacha mesmo. Não é biscoito, né, Caio? Depende, né? Se na embalagem está escrito biscoito, eu chamo de biscoito. Como é que você observa essa questão do... Olha, eu levantei com o Edson o lixo na porta de casa, nós achando, né? O lixo não, o resíduo, né? Vou mudar aqui o meu conceito, mudar o termo, vamos fazer o politicamente correto. Queria primeiro comentar da fala do Nafalski, porque eu já vou olhar para dentro da economia, né? Da parte da distribuição de renda e o quanto... E aí tem um fenômeno bacana, que se a gente for olhar direitinho, a fome tem a ver com renda, né? Eu não tenho acesso, eu não tenho dinheiro, eu não consigo comprar comida. O que aconteceu com os Yanomamis foi envenenamento, então eles não conseguiam mais ter da natureza aquilo que eles poderiam consumir e os rios estavam envenenados. Então, é um ato extemporâneo, é um ato onde houve essa questão da insegurança alimentar, mas por crime, não por uma fatalidade ou por um desastre natural. O acesso eles teriam não fosse o crime. Exatamente. Que é o natural da coisa. Que é o natural da coisa. Então, eu acho bacana o Nafalski levantar isso, porque suscita esse debate, né? Então, a fome ela está ligada diretamente ao poder econômico, né? Se eu não tenho dinheiro, como o próprio Nafalski falou, a questão eu não vou falar nem da comida... como é que saudável? Estou falando do salgadinho mesmo, daquela porcaria que tem para consumir, nem isso o cara tem dinheiro para comprar. E agora, voltando à obesidade, não necessariamente o cara precisa ser rico para ser obeso, né? Ele come muito porque ele tem bastante dinheiro, então ele come muita comida. Não,
é a qualidade do que é ofertado, né, na Fausto, do que é ofertado para qualquer um comer, né? Então, eu falo, quando eu dava aula no ensino médio, que era totalmente do meu ensino médio, que eu tenho 57 anos, que não tinha nem educação física, é a geração leite condensado, geração brigadeiro, pipoca, guaraná. Então, essas meninas vão ficar obesas, vão ficar com celulite. E outra, na educação física, o Edson ainda tem uma mulher nutricionista e deve sofrer. Não tem a educação física, então, para ela queimar todas essas porcarias que estão comendo, né? Cara, então, eu queria dar esse viés. Tá, eu vou concordar contigo na questão dos Yanomami, só ressaltar que a comida que tem que ser enviada para lá não tem que ser comida tem que ser saudável. Mas dialogando com isso, o interessante, tem um estudo no PENS da USP aqui sobre isso, é que o alimento não saudável hoje é mais barato do que o saudável. Coisa que quando a gente e a feira era uma coisa para ser mais barato do que ao supermercado. Exato. Mas hoje, por conta de subsídio, tributação, etc., você consegue ter um alimento muito mais que precisou de toda uma logística industrial e ele é muito mais barato. E tem a ver com os grandes centros. E tem a ver com os grandes centros, né? Então, as pessoas mais pobres estão ficando mal nutridas. Exato. Porque tem o pouco dinheiro que tem, eles vão comprar a porcaria que é mais barata. Né? Então, tem tudo a ver com a economia. Estamos de acordo. E, Edson, eu queria te elogiar, Edson, porque economia circular é resistência, né? É um ato de resistência dentro de uma sociedade de consumo. Então, eu estou com você. Resistência e persistência, não é? Não, mas porque eu imagino o quão isso mexe com as estruturas, né? Isso mexe com todas as estruturas de você fazer cada vez mais para consumir mais. Então, por que eu vou ter uma merenda saudável se eu posso comprar bolacha ou biscoito do meu fornecedor e jogar para os alunos, né? Ao invés de um arroz, feijão, e que o descarte desse resíduo eu posso fazer dentro da própria escola aquele microcosmo de uma economia circular e ali tem espaço para isso, né? Então, tudo cai na educação, é lá na base. Então, a política pública de educação tem que ter economia circular no currículo. E a gente sofre com isso, não tem. Né? Faltando 18 minutos para 13h, o programa Gente que Fala, edição de terça-feira aqui no ar. Uma parada breve, mensagem do nosso apoiador no intervalo. A gente já volta, um golinho de água para cada um. Já mais assuntos aqui para a gente debater. Até já. Toda ação estratégica de sucesso tem um componente fundamental, um instituto de pesquisas ético, rápido e preciso. Afinal, é ele que vai fornecer informação confiável, sem achismos e palpites. E isso, numa época de mudanças rápidas e repentinas, é fator crítico de sucesso. A Orbis é um instituto de pesquisas que une precisão e confiabilidade estatística com a mais alta tecnologia de pesquisas do mercado. Tem inteligência artificial, robótica, big data, entre outros recursos, para que você tenha uma informação correta, confiável, com o menor custo e no menor tempo possível. Na sua próxima ação, seja ela corporativa ou política, comece pela Orbis, porque com a informação correta você vai mais longe, mais rápido e com mais segurança. Faltando 17 minutos para 13h agora, estamos de volta com o programa Gente que Fala, edição de terça-feira. Ao vivo aqui pela UTV, a TV da internet e também pelas redes sociais, Instagram, Facebook e o nosso canal no YouTube. Olha, dada a mensagem aqui do nosso apoiador, o Instituto Orbis de Pesquisa, eu quero conversar com você que está acompanhando a nossa transmissão, você que é empresário, executivo, representante de entidade ou que atua em qualquer atividade no nosso mercado. A mensagem é a seguinte: venha ser parceiro do programa Gente que Fala, assim como o Instituto Orbis de Pesquisa. O programa Gente que Fala está no ar há 21 anos, atinge o público do mundo inteiro, sempre debatendo as principais questões do dia a dia, com convidados de altíssimo nível e autoridades de todos os setores. É o que a gente está fazendo aqui agora, trazendo essa questão toda relacionada à sustentabilidade, sobre todas as suas vertentes, enfim. Assuntos da política, da economia, da cultura, da sociedade, todos eles reunidos aqui diariamente para a gente debater, para a gente analisar com esses convidados, com autoridades e com especialistas. Entre em contato com a gente pelo nosso telefone 50 52 5555, venha conhecer todas essas possibilidades de parceria,
como eu disse aqui o Instituto OBS de Pesquisa, temos o Movimento Ministério Público Democrático, também nosso parceiro, Câmara Brasileira de Diagnóstico Laboratorial, o escritório Nasser Rajab e Advogados Associados, enfim, são muitos parceiros e a gente está convidando você também para entrar nessa caminhada e ajudar o programa Gente que Fala a levar informação e levar opinião, levar formação de opinião para todo o nosso público. Agora, faltando 15 minutos para 13h, o próximo tema com o Caio Cassinelli. Caio, contratar a pessoa jurídica para prestar serviço tem sido uma alternativa das empresas para reduzir o custo previdenciário e trabalhista. Durante a pandemia, a contratação flexível foi um caminho encontrado para seguir com oportunidades no momento de incertezas que aquilo tudo representava. Só que o modelo é criticado pelo presidente Lula, que vê nele uma forma de driblar os direitos trabalhistas. Segundo o governo, as propostas para 2023 buscarão a diminuição dos empregos informais e o aumento dos trabalhos formais com todos os direitos do trabalhador envolvidos. Caio, a gente vem observando esse caminho para a pejotização há pelo menos 2 décadas, né? Tem caminho de volta isso, não? Não. Isso é um problema matemático, na verdade, né? É claro que a segurança jurídica que traz a CLT para o empregado, o próprio nome já diz, é uma segurança, mas ela não se materializa, na verdade, né? Porque a relação entre patrão e empregado é a do dia a dia, né? Por exemplo, eu tenho uma tabela que eu fiz aqui agora, de 2012 para cá, não houve, em 10 anos, não houve mobilidade, né? Ou seja, a gente tem o mesmo número de empregados registrados em 10 anos, né? E o mesmo número vaga, ou seja, as empresas que empregam também o mesmo número. Em 10 anos, essa mobilidade não aconteceu, ela tá estanque. Mas é porque é o nosso modelo de trabalho, é o nosso modelo de relação, né? O que o governo atual quer, e a base do governo atual é sindicalista, né? Então, quanto mais gente tiver registrado em CLT, mais os sindicatos estão ricos, na verdade, né? Porque já tem essa relação sindicato e Partido dos Trabalhadores. Isso é uma questão matemática que se resolve. A pejotização, hoje o Guilherme Brito está aqui, ele é empresário, ele sabe disso, né? Se eu amanhã falo para ele, olha, você não vai precisar mais depositar o fundo de garantia, a multa do fundo de garantia e um terço das férias, já vai dar um fôlego para ele, que ele pode ser que ele aumente a contratação dele, né? Então, são questões que na hora que eu vou procurar um emprego e a pessoa me sugerir que eu seja PJ, eu vou sentar com ele e falar assim, olha, o meu salário é esse, mais esse, mais esse, eu vou fazer uma conta em que, se eu fosse PJ ou CLT, ia dar na mesma, enquanto receita para mim, né? Mas só que, às vezes, essa oportunidade não é dada, porque a pessoa já fala, olha, eu vou te contratar por R$1.000 e é PJ. Você quer, não quer, tem outro. Porque a gente não está em pleno emprego. Estando em pleno emprego, essa negociação, ela é mais factível. Hoje, existe esse desequilíbrio, na verdade, né? Porque não tem emprego formal, tem muito trabalho, tanto é que o MEI, em 2002, a gente tinha 2.600.000 pessoas cadastradas no MEI, hoje nós temos 14.400.000 em 10 anos. Então, cresceu 400%. Né? Ou seja, não falta trabalho, falta um emprego que a gente acha que o emprego formal vai nos dar segurança jurídica. Não dá. O que a gente precisa é oportunidade para trabalhar, seja ela PJ ou seja ela CLT. O que vale é a negociação dessa receita anual. Né? Eu penso assim. Né? Agora o impacto temos uma dificuldade de negociação, não é, Caio? O trabalhador, muitas vezes, não entendendo qual é o melhor caminho, tem a defesa do interesse dos empresários, evidentemente, ele quer contratar, ele quer pagar, né? Mas do jeito que está a situação também fica difícil.
e aí um lado acaba prejudicado, enfim, a negociação é difícil de ser feita. Como é que a Sim. gente deve caminhar nisso? Sim, tem um dado importante. As grandes empresas, de média para grandes empresas, elas preferem CLT, porque para elas é mais seguro, né? Para elas é mais... A segurança jurídica de CLT para uma grande empresa, para uma Volkswagen, eu posso falar o nome aqui, né? Pode falar. Para uma Petrobras, para uma grande empresa, a segurança jurídica que a CLT traz, para eles, é melhor do que um PJ, né? O PJ vai dar mais trabalho para ele no curso que ele tem, nos trâmites internos de contratação, enfim, até de plano de carreira. Não dá um prestador de serviço ter um plano de carreira dentro de uma grande empresa. Agora, essas relações PJ, pejotização, vai do médio para baixo. A pessoa que tem 3 empregados, 4 empregados, 5 empregados, aí do médio para baixo, onde pesa essa questão tributária para ele, porque o faturamento dele não é tão grande assim. Então, ele fica ali fazendo essa conta. O que é importante dizer é que essa questão da pejotização e do CLT, a grande vítima disso tudo é a Previdência, né? Porque a Previdência, sim, aí sim ela é prejudicada porque não deve estar havendo essa arrecadação. Ainda mais quando a Previdência não é um fundo. A Previdência ela se autoconsome mensalmente, né? Não é como o fundo de garantia que você vai depositando e chega num determinado tempo, depois de 35 anos, você retira esse dinheiro, ele rendeu alguma coisa e você pode fazer alguma coisa. Não, a Previdência vai descontando do seu salário para pagar outra pessoa, né? Porque você só vai se aposentar daqui a 35 anos. A pejotização, se essa pessoa que optou em CPJ para prestar serviço para outra, ela tem que ter a consciência que ela tem que recolher como autônomo. E, às vezes, isso acontece porque não sobra o dinheiro para ela. Ela fala, opa, não vou descontar, eu vou pegar esse dinheiro e vou gastar. E aí é que está o engano. Agora, o MEI, Caio, ele socorre o caixa da Previdência. Essa formalização que houve a partir do MEI, sim, é muito pouco, porque é um imposto pequenininho que engloba o INSS, PIS e COFINS, não é isso? Sim, imagina você que... Então, vamos fazer um exemplo prático, tá? O teto do MEI hoje é R$8.000, tá bom? Então, se eu tivesse um salário de R$8.000, ia ser descontado de mim 16% disso. Vamos dizer que seja 10, ia ter R$1.600 de desconto, né? Eu ia pagar R$800 de INSS. Eu, como MEI, ganhando os 8.000, eu vou pagar R$72. Olha a diferença. O teto do MEI é R$8.000, 81 mil por ano, dá 6.750. 81 mil por ano? Exatamente. Então, e você paga R$72 de tributo sobre isso, só. É lógico que quando foi instituído o MEI, era para ajudar quem não pagava zero de INSS, e ia se socorrer no BPC, no INSS, lá no benefício de prestação continuada. Progressão continuada. Através do LOAS, ia pegar um salário mínimo e tal. Mas quem ganha R$6.750 não vai querer se aposentar com o salário mínimo. Ele vai querer se aposentar com R$6.750. Então, ele tem que complementar isso com a forma autônoma. E no portal do empreendedor, que é o do MEI, não existe uma educação para isso. Né? Pague lá seus R$70 e tudo bem. Não, gente. Tem que haver educação econômica para essas pessoas poderem, lá na ponta, ajudar a Previdência também. Mas é difícil, Caio, porque para pagar esse INSS, para você poder se aposentar, não pela contribuição, não pela... esse aporte que você está dizendo, tem que fazer o complemento que o MEI já tem, aí você faz esse complemento, você tem que pagar o seu e o do suposto empregador. Imagine você com carteira assinada, você tem duas contribuições, a sua e a do empregador. O empregador tem que paga fazer, os 20%. Né? O MEI tem que fazer as duas contribuições, não é isso? Não, você tem que fazer a sua. Tem que fazer a sua pessoal e a do governo, que, enfim, você só complementa. A do empregador, não. A do empregador não tem empregador, porque é uma relação PJ-PJ.
né? Você é um prestador de serviço. Então, não tem isso, né? Agora, o empregador no CLT, ele paga 20% de INSS sobre a folha. E isso sobrecarrega ele, né? Sim. Por mais que ele passe isso para os custos do serviço dele, do produto, é uma sobrecarga. 1/3 de férias é uma sobrecarga. A multa de 50% do FGTS é outra sobrecarga. Se eu conseguisse diminuir isso, aí é que está. Com todas as benesses que o governo que ele traz na desoneração de folha, não sei o quê, não repercutiu em números, né? Eu continuo ainda com 12 pessoas por empresa empregadas há 10 anos, não mudou. Em 4 governos, não mudou. Então, é uma Vamos questão ouvir de mentalidade do empresário também, né? Vamos ouvir o Guilherme Brito. Guilherme, você como empresário, sobre esse desafio, né? Esse desafio de você atender as duas partes, você querendo contratar o seu funcionário precisando da carteira assinada, precisando da segurança, dos benefícios e tudo mais. Isso até a gente aqui uma vez já conversamos sobre isso, é interessante porque isso que o governo federal está apontando é uma discussão rasa, né? Porque até hoje, aí o Caio pode concordar, ou até, a gente não resolve o problema porque a gente precisa que essa relação seja fácil. Nós precisamos você tirar a complexidade da relação. Um precisa trabalhar, o outro precisa contratar, ponto. O funcionário que te custa 2, no final do ano ele tem que te custar 2. E o que você contratou por 2 tem de ganhar os dois, vamos dizer assim, uns R$2.000, né? E nós estamos falando que essa pejotização, terceirização, MEIs, veio justamente para tentar tirar tirar o custo da pessoa jurídica que está contratando, né? E descomplicar e aumentar o número de pessoas contratadas, né? E aí já mostra um problema da relação trabalhista, essa garantia, 1/3 de férias, quando você vai demitir 50% da multa, enfim, tem todo um peso, tem 13º, que quando você vai para PJ, olha, acabou. Você vai receber 2.000 e as suas férias você vai programar, enfim, falar o que a gente espera dela, o que os dois lados querem, né? Tirar essa complexidade e esse peso. Sim. Pessoal, faltando 3 minutos para 1h da tarde, o tempo já no finalzinho, a sua comunicação bem comprometida, o seu sinal não está muito legal, Guilherme Brito. Vamos para as despedidas de cada um, rapidinho, para a gente poder finalizar aqui nesses 3 minutos. Guilherme Brito, sua mensagem final. Guilherme? Quero agradecer a oportunidade e fazer um convite. Eu quero fazer um convite, vai ter Perspectivas 2023 da Associação Comercial Distrital Sul, vai ser bem, onde vamos falar de perspectivas para 2023. Lá no meu Instagram, Guilherme Brito, _55, tem o caminho para se inscrever. Vai ser da Distrital Sul, da Associação Comercial. Legal, Guilherme Brito. Obrigado. Caio, sua despedida bem rapidinho. Muito obrigado aos colegas da mesa, você, Mauro, a todo mundo, Zenilda. Espero participar mais vezes e gostei muito. Muito obrigado e disponha. Obrigado, Caio. Edson, sua despedida. Obrigado, Mauro, demais pelo convite. Foi um prazer estar aqui com vocês. Quero convidar todo mundo que tem interesse em economia circular para visitar a nossa plataforma em movimentocirculartudojunto.io. Obrigado de novo. No Instagram tem caminho também lá? Tem sim, Movimento Circular, também tudo junto, você vai chegar no nosso Instagram. Legal. Guilherme Nafalski. Bom, eu agradeço o convite, Mauro, o programa, à equipe, aos colegas, aos ouvintes às ouvintes, e de quem quiser ir acompanhar o nosso trabalho em relação à obesidade. A gente organizou dados, artigos no painel obesidade.com.br, eventos relacionados, inclusive o que a gente vai fazer no Dia Mundial da Obesidade, né, em março. Então, eu agradeço.
Termina aqui essa edição do programa Gente que Fala de terça-feira. Um agradecimento a todos que estiveram com a gente aqui nessa jornada. Guilherme Brito, advogado, gestor empresarial, sócio da Think Results e da Padaria Santa Marcelina. O economista Caio Cassinelli, especialista em inteligência e potencial de mercado. O professor doutor Edson Grandizoli, coordenador do Movimento Circular. E o Guilherme Nafaus, cientista político, sociólogo. Ele coordena o painel brasileiro da obesidade e também é coordenador de projetos de saúde do Instituto Cordial. Obrigado, portanto, pela presença de vocês, em nome da equipe do programa Gente que Fala, que é uma realização da ABCom, na técnica da AltV, o Sérgio Oliveira. Sérgio, valeu pelos trabalhos de hoje. Apresentação minha, Mauro Friesman, pauta e redação Pedro Schiavon, Zenilda Salvato, nossa diretora de produção, jornalista Fausto Camunha, nosso diretor-geral, na técnica, na direção-geral da AltV, o Alberto Luchetti, e você do outro lado. Espectador, internauta, a razão da nossa presença aqui todos os dias. Obrigado pela audiência. A gente se fala amanhã a partir do meio-dia ao vivo aqui pela AltV e pelas redes sociais. 1h em ponto. Tchau, até amanhã. Fiquem aí.